Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. E neste vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre a planta buchinho, uma planta que é muito utilizada no paisagismo e que muitas pessoas estão com dificuldade de cultivá-la. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu estou aqui com várias mudas de buchinho. Tenho aqui, ó, várias mudas de buchinho. E eu tenho essa aqui que está apresentando clorose, tá? Está apresentando clorose, esse amarelamento nas folhas causado por falta de clorofila, tá? Então, pessoal, o que nós podemos fazer para acabar com este problema nos nossos buchinhos? Bom, geralmente, pessoal, faz o plantio com o esterco, né? Faz aquela adubação de fundo de cova, né? E como adubação de manutenção, geralmente utiliza-se o 10-10-10, né? O NPK, que existem várias formulações, mas a maioria das vezes acaba não resolvendo o problema, tá? Então, pessoal, o que é necessário é fazer uma adubação com um fertilizante que tenha uma boa quantidade de ferro, pois o solo pode estar muito alcalino. Então há necessidade de fazer uma fertilização no solo com ferro para que acabe com este problema de clorose nesta planta. Então, se você tem este problema no seu buchinho, procure um fertilizante que contenha uma quantidade de ferro para que ela comece a absorver esse ferro juntamente com outros nutrientes e elimine esse problema, tá? Nós temos aqui várias mudas, tá? Algumas apresentando este problema. Esta planta, pessoal, é uma planta que tem origem no Mediterrâneo, China, tá? É uma planta que prefere um clima mais frio, tá? E aqui no Nordeste ela sofre muito, porque aqui é muito quente, tá? E ela precisa de uma umidade do ar de no mínimo 75% para poder se manter nutrida. Então aqui ela se desidrata muito rápido. Então ela acaba, né, queimando, como vocês estão vendo aqui, ó, né, as raízes que alimentam esta área da planta acabou não puxando nutrientes suficientes, líquido suficiente para este galho, e ele acabou se passando por um problema de desidratação, secando e morrendo, tá? Às vezes também algumas raízes podem ter sido danificadas ou atacadas, né, por algum parasita, e também pode ter causado este problema, tá? Então pode ser vários casos. Agora, qual o melhor local para plantar o seu buchinho? Isso depende da região onde você mora. Aqui no Nordeste, o melhor lugar para plantar o buchinho é em um local de meia sombra. No local de meia sombra, ele recebendo 4 horas de sol por dia, está ótimo para ele, pois o sol aqui é muito intenso e o calor é muito intenso. Então, um local de meia sombra aqui no Nordeste é o melhor local para plantar no buchinho. Vou mostrar para vocês um exemplo de um buchinho que está plantado em um local de sombra, né, recebendo bastante claridade e um pouco de sol, e ele já está vivo lá há anos e sem problema algum. Então eu vou mostrar aí para vocês esse exemplo e vamos lá. Então, amigos, nós estamos aqui em um jardim e, como vocês podem ver, toda essa forração aqui é artificial que o proprietário colocou, e
eu vou mostrar para vocês aqui o buchinho. Olha onde o buchinho está. Em um local sombreado. Olha só as plantas, o podocárpio, todas as plantas ainda fazendo sombra nele, e mesmo assim ele sobrevive muito bem. Eu já dou manutenção aqui nesse jardim há 2 anos, inclusive foi eu que reformei, e esse buchinho já estava aqui, e eu já vi vários e vários buchinhos morrerem, e esse ainda está aqui na sombra, tomando apenas o sol de meio-dia. Algumas pessoas podem pensar até que é artificial, mas não é artificial. Você vê que ele tem 3 andares. Isso é para provar para vocês que o buchinho ele sobrevive bem nesse ambiente, né? Olha só aqui. Ele toma apenas o sol de meio-dia e ainda está coberto aqui pelas plantas. Outro problema que pode estar acontecendo com o seu buchinho, pessoal, é as raízes dele estão sendo atacadas por algum vírus ou alguma bactéria, tá? As raízes sendo atacadas, se uma determinada área da raiz for atacada por um vírus ou uma bactéria ou uma determinada doença, vai causar queimadura em uma determinada área da copa da planta. Ou seja, ele vai começar a queimar por área. Um galho queima, depois outro, depois outro. Isso porque as suas raízes estão sendo atacadas aos poucos por esse vírus, por essa bactéria ou por essa doença. Então, se você não conseguir tratar, né, essa doença na planta, nas raízes, né, então a sua terra ou até a sua terra pode estar com algum problema, né, e com algum vírus, alguma bactéria ou alguma doença que está prejudicando, né, e matando a sua planta. Outro problema, pessoal, que ocorre nos buchinhos é um mosquito que acaba picando a sua folha, colocando os seus ovos na folha, tá? Esses ovos se desenvolvem na parte interna da folha, tá? E essas larvas vão comer no interior da folha, fazendo com que elas sequem e morrem. Ou seja, as folhas não realizam a fotossíntese, então não alimenta as raízes daquela área, as raízes acabam morrendo e a planta, aquele galho que aquelas raízes, né, alimentam, acaba secando, tá? Ou seja, por exemplo, os mosquitos colocaram seus ovos nas folhas aqui, na maior parte das folhas aqui. Então esse galho ele é alimentado por determinadas raízes, tá? Então essas folhas não conseguem produzir alimento para alimentar as raízes, o que acaba matando as raízes e matando também o galho completo, porque as raízes não levaram alimento até as folhas. Então esse mosquito ele é um dos causadores da queima de determinadas áreas na planta. As pessoas reclamam muito, começa a queimar um galho, depois começa a queimar outro galho, e isso pode estar sendo causado por um mosquito que coloca os seus ovos na folha do buchinho. Não estou dizendo que o seu caso seja esse, mas isso está acontecendo, tá? Então, pessoal, como saber o que realmente está acontecendo com o seu buchinho? Como ter certeza do que está acontecendo com o seu buchinho? A única forma é levando amostras de solo e amostra de galhos e folhas para um laboratório e fazendo a análise de solo e análise de folhas. Só assim você vai saber o que realmente está acontecendo com o seu buchinho.
Então, pessoal, eu vou dar agora uma dica para vocês. Se vocês estão tendo muita dificuldade em cultivar o buchinho, vocês têm uma outra opção, que é utilizar a eugênia, que é uma planta que se adapta bem ao clima brasileiro. Aqui no Nordeste é uma planta que se adapta muito bem, não é muito usada, mas é uma linda planta que pode substituir muito bem o buchinho na questão tanto de topiária, na questão tanto de bonsai, em todas as áreas a eugênia substitui o buchinho. Agora, é claro, existem pessoas que acham o buchinho mais bonito que a eugênia, então é questão de gosto, tá? Mais uma sugestão aí para vocês, substituir o buchinho pela eugênia se você não está conseguindo manter os seus buchinhos vivos, ok? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas outras redes sociais e muito obrigado.